Muito boa tarde. Antes de mais, gostava de agradecer muito o convite para estar presente nesta reunião, neste simpósio tão pertinente, nesta mesa em que vamos discutir realmente os impactos reais da infecção Covid e o papel da reabilitação que me é tão caro. Começava por dizer que o Centro de Reabilitação do Norte é um dos 4 centros de reabilitação do país, tem uma abrangência regional e recebemos doentes de todos os hospitais da região Norte. Até agora já internamos mais de 100 doentes, mas eu começava talvez por apresentar os dados de um estudo feito por nós, apresentava os resultados preliminares dos doentes internados entre abril de 2020 e fevereiro de 2021. Nesse período nós internamos cerca de 71 doentes com síndrome pós-internamento em cuidados intensivos por doença Covid-19 grave e reunimos uma amostra de 71 doentes. Destes excluímos 2 por não terem estado em cuidados intensivos, 12 por estarem ainda internados no momento do estudo e 15 porque, a par das alterações provenientes da estadia nos cuidados intensivos, apresentavam ainda síndromes neurológicos major associados também à infecção Covid, mas que saíam do âmbito deste trabalho. E assim reunimos uma amostra de 42 doentes, em que cerca de 79% deles eram do sexo masculino, com uma mediana de idades de 62 anos. Destes 42 doentes, a estadia nos hospitais de agudos rondou os 41 dias, a estadia nos cuidados intensivos propriamente ditos rondou os 20 dias, cerca de 83% dos doentes tiveram ventilação mecânica invasiva e 9,5% necessitaram de resgate em ECMO. A duração do período de ventilação invasiva e do ECMO rondou os 17 dias. O nosso grupo de trabalho desenvolveu um protocolo de avaliação inicial à entrada num programa de reabilitação por SPICI Covid-19 e depois de aplicarmos o nosso protocolo, verificamos de facto que havia uma panóplia de manifestações em vários domínios, desde logo começando pelas alterações neuropsicológicas, sendo que apresentaram um déficit cognitivo cerca de 76% dos doentes. Além disso, a depressão foi manifestada em 24% dos doentes e 9% deles apresentavam um síndrome de ansiedade. A fraqueza muscular foi também generalizada, com um score do Medical Research Council a rondar os 47 pontos. A disfagia foi também extremamente frequente, cerca de 71% dos doentes apresentavam disfagia à admissão. As alterações respiratórias também muito importantes e muito impactantes nestes doentes, nomeadamente a ineficácia da tosse, a rondar os 62% dos doentes, com 17% deles a necessitarem de ventilação não invasiva por um síndrome de hipoventilação noturna. A fadiga também muito prevalente nesta população e depois todas estas alterações a manifestarem um importante impacto na funcionalidade destes doentes, que se pode traduzir nas várias escalas funcionais que eram aplicadas à entrada no internamento. Assim, estes doentes depois integram um programa que é intensivo, multimodal, bidiário, desenhado de forma individualizada e tailor de caso a caso. É um programa que é coordenado pelo médico fisiatra, mas que tem a intervenção de múltiplas valências, nomeadamente da equipa de enfermagem, de fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, neuropsicólogos, a nutricionista e o serviço social, e cujos objetivos, assim de forma geral, são então a melhoria das alterações neurocognitivas e psicoemocionais encontradas, a reeducação das alterações da fala e da deglutição, a otimização da função respiratória, o recondicionamento ao esforço, a melhoria da força muscular global, a melhoria do equilíbrio e a reeducação da marcha e ainda a maximização da autonomia com segurança nas atividades de vida diária, tendo por finalidade última a reintegração do doente em termos sociofamiliares no seu domicílio. Assim, de forma muitíssimo resumida, dizer-vos que encontramos melhorias estatisticamente significativas em todos os domínios avaliados à alta do nosso internamento. E depois de apresentar estes resultados, acho que é importante fazermos aqui um apanhado do que é de facto este síndrome pós-internamento em cuidados intensivos, o SPICI, que é o termo utilizado para denominar, no fundo, o conjunto de alterações que advém de uma estadia em cuidados intensivos e que vai ter alterações nos domínios físico, e no domínio cognitivo e no domínio mental.
Começar por falar, se calhar, dos fatores de risco para o desenvolvimento de síndrome pós-internamento em cuidados intensivos. Em primeiro lugar, sabemos que quanto mais prolongada é esta estadia nos cuidados intensivos, maior é o risco de septicemia. Também a ventilação mecânica superior a 6 dias é um fator de risco muito importante, bem como a sepsis, a falência multiorgânica, a hiperglicemia, a utilização de fármacos como corticoides e bloqueadores neuromusculares, períodos de hipotensão e hipóxia importantes, e ainda o delírio e uma deterioração cognitiva prévias. Em primeiro lugar, falar então do domínio físico, que é tão importante. Falar da fraqueza muscular adquirida nos cuidados intensivos, que afeta cerca de 40% dos doentes. Esta fraqueza muscular pode dever-se à lesão muscular, à miopatia dos cuidados intensivos. Quando existe uma lesão de nervo, ela pode dever-se a uma polineuropatia dos cuidados intensivos e em alguns doentes ambas as estruturas estão afetadas, então estamos perante uma polineuropatia do doente crítico. Esta fraqueza muscular adquirida nos cuidados intensivos vai condicionar um síndrome ventilatório restritivo, é causa de ventilação mecânica prolongada e de desmame ventilatório difícil, é também razão para aumento do tempo de internamento em cuidados intensivos e ainda do tempo de internamento hospitalar, com aumento da taxa de mortalidade. Portanto, um importante impacto físico destes doentes. Além disso, uma palavra também para a disfagia, que é tão prevalente, que foi na nossa população e que é apenas 48 horas após a intubação presente em cerca de 56% dos doentes e que se deve não só a esta fraqueza muscular, como também a alterações sensitivas, a eventuais traumatismos durante o período da intubação, a alguma desincronia da ventilação e deglutição ou de refluxo gastroesofágico. A disfagia, juntamente com a pneumonia de aspiração que lhe advém, é responsável por uma elevada taxa de reinternamentos e pelo aumento da mortalidade. Este período de grande imobilidade da estadia de cuidados intensivos, além disso, é o caldo perfeito para o desenvolvimento de outras complicações, nomeadamente para o surgimento de úlceras de pressão, de neuropatias compressivas várias, de tromboses venosas profundas ou outros eventos trombóticos, de calcificações heterotópicas e de um descondicionamento central e periférico muito importantes. Passando depois para os domínios cognitivo e mental, sabemos que estes doentes, o doente crítico, está sujeito a um elevado nível de stress físico e stress psicológico. A estadia nos cuidados intensivos leva a uma alteração do ritmo circadiano e da normal vivência do ser humano e, portanto, isto vai ter depois um grande impacto em termos cognitivos e emocionais. O déficit cognitivo, dependendo das cheias, está reportado em 30% a 80% dos doentes. A depressão em cerca de 30% dos doentes que passam pelos cuidados intensivos, os síndromes de ansiedade em 70% e o stress pós-traumático está reportado em 10% a 50% destes doentes. Dizer também que estas alterações se verificam meses e mesmo anos após a estadia nos cuidados intensivos e daí a sua importância na avaliação precoce e no tratamento e prevenção. Nos doentes Covid, particularmente nesta população, o que temos verificado é que, de facto, a passagem nos cuidados intensivos é particularmente longa, cerca de 3 semanas, e que isto, de facto, vai ser, então, um fator muito importante para o desenvolvimento de sequelas graves que a população apresenta. Além disso, gostava também de referir que estas sequelas estão reportadas não só a curto prazo, como existem elevadas evidências de que estas sequelas se mantêm e são persistentes com incapacidade a médio e longo prazo em cerca de 28%, com um impacto significativo na diminuição da qualidade de vida relacionada com a saúde e que necessita de facto de ser abordada. E assim, e voltando à pergunta inicial que me foi colocada para a minha palestra, onde devo começar a reabilitação? Se nós tivermos em conta, de facto, as complicações que advêm da estadia nos cuidados intensivos, se tivermos em conta ainda o facto de existir um prognóstico de impacto, quer a curto prazo, quer a médio prazo, quer mesmo a longo prazo, com um impacto importante na qualidade de vida e até na reinserção no mercado laboral, e ainda
se levarmos em conta o caráter que é prevenível da maior parte destas sequelas, sem dúvida que a resposta a esta pergunta é que a reabilitação deve começar na unidade de cuidados intensivos. Nesta fase, o programa de reabilitação está centrado na prevenção do surgimento destas sequelas. Deve ser uma intervenção desenhada, mais uma vez, de forma individualizada e estruturada ao longo de todo o internamento e não efetuada de forma episódica e sem planeamento. E também dizer que esta é uma intervenção que tem abundante evidência científica de segurança e de eficácia na sua abordagem. Deve ser iniciada precocemente, o mais precocemente possível, para de facto termos aqui um impacto significativo na prevenção destas sequelas. Em jeito de conclusão, dizer então que na unidade de cuidados intensivos e no hospital de fase aguda, de facto o foco deve estar muito no programa de reabilitação de forma preventiva, para tentarmos diminuir o impacto destas sequelas, diagnosticá-las precocemente e reabilitá-las atempadamente. E aqui uma palavra muito importante para a referenciação. É importante haver, de facto, a referenciação destes doentes para a medicina física de reabilitação, para que possam usufruir de programas de reabilitação adaptados à situação, quer em ambulatório, quer naqueles doentes com impacto mais severo e com necessidade de abordagem multiprofissional e multimodal, em regime de ambulatório, como num centro de reabilitação. Muito obrigada.